volta aqui pra gente comentar o que aconteceu na edição, o rancho do fazendeiro e outras coisas também. Agora, o que eu posso dizer para vocês do que a gente viu na edição do programa? Porque assim, né? Teve ali a edição que mostrou detalhes que a gente não falou para você, porque obviamente a gente não consegue ver tudo no Play Plus. É impossível a gente conseguir assistir a tudo ali no Play Plus. Até porque eles controlam muito do que eles vão mostrar pra gente como público. E aí tem detalhes das cenas que a gente realmente não consegue ver ou não consegue saber. Por que eu tô falando isso pra vocês, né? Porque o Carelli mostrou que existe uma câmera em Londres. Falam tanto do fumódromo, falam tanto aí, usam esse codinome. Existe uma câmera em Londres. Ou seja, se aconteceu alguma coisa, até relacionada à Duda, eles têm essa imagem, não tem? Pois é, né, gente? Eles têm essa imagem. Isso tá mais do que claro. E o Carelli vai lá e dá uma carelada, porque não tem outro nome que a gente possa dar para isso, né? Isto é uma carelada. E uma das careladas, assim, tipo, ele para justificar o fato de que o Shia saiu de dentro da casa no começo da desmontagem da festa, olha o que o Carelli colocou ali, olha a regra que o Carelli inventou ali. Gente, olha só, eu juro pra vocês, eu ri pra caramba. O Carelli inventou uma nova regra, porque realmente eu não sabia disso. Durante a desmontagem da festa, cada peão pode sair um por vez para usar o fumódromo. Mas naquela outra festa que o Shai tava... E tem umas 2-3 semanas atrás. Naquela outra festa que o Shai teve toda aquela crise de ansiedade, pela mesma razão dele querer fumar. Por que naquela festa essa regra não estava valendo? Por que naquela festa, aquela fatídica festa que todo mundo fala lá do Shai, por que isso não tá valendo? Por que isso não estava valendo pra lá, gente? Por quê? Fica essa pergunta aí, porque eu tô aqui tentando entender também. Né? O cara, ele deu uma carelada. Não vou dizer que eu achei ruim, mas ao mesmo tempo ele precisava justificar o porquê que o Shia estava do lado de fora, enquanto a festa estava sendo desmontada. Porque é muito estranho, na semana anterior, em 2 semanas atrás, quando o próprio Shia teve toda aquela crise de ansiedade, justamente porque ele queria fumar, e eles agem dessa forma, né? Às vezes o Carelli ele vai muito naquela do Silvio Santos, porque o Silvio Santos fazia muito isso. O Silvio Santos, na Casa dos Artistas, mudava as regras de acordo com o bel prazer dele. Silvio mudava as regras de acordo com a vontade dele. Silvio ia fazer as coisas de acordo com o que ele achava que deveria ser. E tanto é assim, né, que vocês viram aí que o Carelli aprendeu com o Silvio a fazer essas regras muito elásticas que dá ali para criar justificativas com relação a alguns dos participantes, né? Eu vou falar mais disso lá na frente, mas agora vocês entenderam aí que eles arrumaram-se uma justificativa para dizer o porquê que o menino saiu da sede enquanto a festa estava sendo desmontada. Sério, gente. Sério, eu não vou negar pra vocês, achei muito engraçado essa justificativa que eles arrumaram ali, né? Enquanto isso, o Play Plus continua falhando aqui, né? São as 2 únicas pessoas que estão acordadas nesse momento na sede, mas eu não consigo ver simplesmente porque tá falhando. Eu não consigo assistir, Record, não consigo, tá? O serviço de vocês está muito ruim. Aí quando a gente atualiza, fica a tela preta, não consegue assistir. Eu tô até começando a achar que é a minha conexão com a internet, porque afinal de contas tá falhando bastante. Mas, gente, tá muito difícil isso, sério. Tá muito difícil isso. Vocês simplesmente cortarem o sinal ali, pô, eu pago caro por isso. R$18 pode não parecer muito, mas para um serviço com essa qualidade é sim muito caro. Olha só, aí eu boto para atualizar, para ver o que está acontecendo ali.
E aí o negócio começa a travar, ó. Ele vai travar. Daqui a alguns segundos ele vai começar a travar. E aí fica uma tela preta, sai, fica tudo preto e você perde tudo que você estava falando. Travou. Perde, ó. Aí fica a tela preta. Aí quando você clica aqui, ó, aí fica só o sinal de carregando. Aí para você tentar rever, você precisa reiniciar o aplicativo do Play Plus. Você precisa reiniciar o aplicativo do Play Plus. Aí eu vou reinicio ele aqui. Eu já estou começando a achar que pode ser a minha conexão com a internet. Até pode, mas o que eu acho estranho é que os outros serviços estão funcionando normal. Por que só a Fazenda tá ruim, né? E aqui, aí eu atualizo de novo. Aí ele abre de novo. E aí ele vai falhar de novo, tá? É a Carol e o Wallace, os dois únicos que estão acordados na casa nesse momento. O resto, todo mundo tá dormindo já. Todo mundo já tá dormindo. Não tem mais, assim, conteúdo que eu possa tirar dessa madrugada. Depois eu vejo melhor como é que foi essa conversa. Ó, já falhou. Já falhou. Tá difícil, viu? Tá muito difícil esse serviço. Tá terrível. Imagina a gente querer acompanhar a Fazenda e não poder, né? Detalhe, pagando por isso, né? Porque afinal de contas isso aqui não é de graça, eu estou pagando. Não é coisa de graça, eu estou pagando caro por isso. E ainda assim eu não consigo ter acesso, né? Tá difícil. Aí agora eu desliguei o Wi-Fi e tô colocando o 4G para ver se melhora isso. Gente, desculpa a reclamação, tá? Mas se eu não mostrar isso aqui para várias pessoas que estão tendo o mesmo problema, pode ser que eu não consiga mostrar mais, ó. Aí coloquei agora no 4G. Vamos ver se vai falhar. Vamos ver se vai falhar. Enfim, vamos lá comentar com vocês o Rancho do Fazendeiro. E, sério, deu uma vergonha alheia do Matheus. Sério, deu uma muita vergonha alheia do Matheus. Gente do céu, que vergonha alheia o Matheus. Falhou, ó. Pra vocês verem, não é a minha conexão. Não é a minha conexão. Falhou. Falhou. De novo. Falhou. E aí volta. E falhou. Ah, gente, tá sério. Tá difícil, viu? Então, 4G, conexão 4G, ó. Vocês conseguem ver aí. Não sei se tá focando aqui. Não sei se tá, parece focando aí pra vocês. Eu acho que dá pra ver ali que tá escrito 4G, né? Ainda assim não consegue, tá? Difícil, viu? Que serviço ruim. Que serviço ruim. Mas enfim, tô reclamando, mas eu trabalho com isso. Então a minha reclamação é exatamente por isso. Porque eu trabalho com a Fazenda, cobrindo a Fazenda, e fica difícil cobrir a Fazenda se eu não consigo assisti-la para começo de conversa, né? Fica ruim. Mas enfim. Depois eu tento de novo, porque senão a gente vai passar a noite toda aqui e eu vou continuar reclamando e a gente não vai conseguir resolver. Vamos lá pro Rancho do Fazendeiro, né, gente? Que foi pra mim, desculpa, foi uma vergonha alheia. Total, bote vergonha alheia total nisso. O Matheus convidou a Maria, o Nizam e o Wallace. Detalhe, ele tinha dito ali na quinta-feira que ele ia fazer com que muita gente acreditasse que ele estava sendo bobo. Ele vai lá e me convida ao Wallace e fala na cara do Wallace que ele só confia no Wallace. Sério, gente, sério mesmo, tá? Sério, eu acho isso foi muito engraçado. E aí eles foram lá pro Rancho do Fazendeiro. Matheus ali começou a falar um monte de coisas relacionadas aos agora inimigos dele. Inclusive eles falaram ali que essa foi o Rancho do Fazendeiro, que esse foi o Rancho do Fazendeiro, aonde estavam as pessoas que tinham sido abandonadas pelos seus aliados. Qual foi o momento que o Matheus foi abandonado pelos aliados dele? Quando a Saori resolveu salvar a Tamires e botar ele na roça?
Mas e quando foi ele para botar o Dudu na roça? Isso também não significa que ele abandonou o Dudu? Estranho, né? Estranho eles se acharem ali abandonados com esse discurso e ainda fazerem isso, né? E aí eles começaram a falar sobre a Saori, começaram a dizer ali que a Saori é a personificação da incoerência. Ela foi alvo de críticas pesadas por todos os lados. E aí eles fizeram esse brinde ali. Inclusive o Wallace falou que todos nós cheguemos ao top 5. Não vão. Vocês podem garantir, todo mundo que está nessa imagem aí não vai chegar lá. Vocês podem se garantir ali e pode ter certeza, eles vão ser eliminados 1 a 1. Eles não vão chegar lá. Confie e depois me cobre, tá? Pode confiar nessas palavras e cobrar. Eles não vão chegar no top 5. Vão ser tombados antes, especialmente por causa de muitas das coisas que eles falaram. O Wallace, por exemplo, disse ali que para ele o Dudu é fraco. Ele disse que o Dudu era fraco. Aí a Maria começou a lá detonar a Saori. Ela disse ali que a Saori se intrometia numa briga que não tinha nada a ver com ela e que a Saori estava querendo VT em cima do que estava acontecendo. A Maria falava especificamente do que tinha acontecido na noite de ontem, né? Com relação ao pós-festa, o after. E que a Saori estava querendo se intrometer nisso. Sendo que a Saori só falou a verdade do que aconteceu. A Saori pode ter duas caras, pode ter o que for, eu já falei pra vocês. Mas a Saori, ela falou uma verdade ali com relação a Rayane. E ela falou isso hoje de manhã também, já já eu chego lá. E aí o Wallace disse ali que eles precisam fazer uma estratégia descarada de usar a Saori como boi de piranha para as provas. Ele disse que ele usou essa estratégia enquanto ele tentava se aliar com o Matheus. Boi de piranha. Ele se acha, né? Só por causa desse volume que tem na calça dele é que ele se acha? É só por isso que ele se acha. Gente do céu, homem burro, tá? Porque ele no rancho do fazendeiro ele confessou que ele quis colocar mesmo a Rayane na roça de propósito. Ele confessou um monte de coisas que eu já tinha falado pra vocês aqui. Ele confessou que foi tudo intencional e proposital. E aí na frente dos outros ele fala que não. Aí ele vai lá e confirma tudo o que a gente já sabia dele. Ou seja, o cara se queima. E se queima fácil. Sério, gente. É sério que a Milady Mihaly trocou o Wesley Safadão por isso? Só pode ser pelo volume que ele tem aí nessa calça. Porque se for o resto, vou ser sincero, né? Eu acho que tá faltando alguma coisa. Sério mesmo, tá faltando alguma coisa nele. E aí ele disse ali que eles são a aliança. O Clube dos Rejeitados, uma aliança que se forjou pela dor do abandono. Esse foi o discurso que eles disseram lá dentro. Eles disseram aí que agora eles são o grupo dos que foram traídos e isolados pelos antigos amigos. E aí a Maria disse que ela era café com leite, que ela foi abandonada ali pelos colegas, pelos amigos e que ela encontrou no Nizam, o único que ouviu a verdade dela. Sério, ela falou isso, tá? Sério, gente, desculpa, não tem como, eu ri pra caramba. Quando eu vi essa cena aí, eu ri pra caramba. Aí eles disseram ali que essa é a aliança dos magoados. Da aliança dos rejeitados. E vão tentar colar essa história aí que não vai dar certo, né? Tô avisando que isso não vai dar certo. Aí, no meio disso, eles começaram a falar do que tinha acontecido ali na madrugada, entre o Nizam, a Rayane e o Creu, no meio daquela confusão toda ali. E aí o Nizam disse que ele achava que o Shaya estava fazendo uma super proteção para Michelle. E que o Shaya estaria com ciúmes da amizade da Michelle com outras pessoas.
Ele disse ali que o caso da Rayane, que deu o estupim para tudo, tinha uma coisa muito diferente do que aconteceu com a Ioná. Aí ele fala assim, ele fala com orgulho. Foi o que aconteceu com a Ioná. Ela esperava eu fazer uma coisa que ela achava que era certo. Só que ela não pediu para mim. E se a Rai pediu para todo mundo sair do quarto e ninguém saiu, tá errado. Em nenhum momento a Rayane pediu para as pessoas, para os homens saírem do quarto. Em nenhum momento. Eu vou mostrar o começo de toda essa briga, vocês vão entender aí o quanto o Wallace está equivocadíssimo. Porque em nenhum momento, enquanto ela estava se arrumando, a Rayane pediu para os homens saírem de lá. Foi só depois que a Ioná jogou isso para lá, que a Martina levou de volta, foi que a Rayane tomou essa atitude. Antes disso, a Rayane não tinha pensado nessas coisas. Já vou mostrar, mais do que falar, vou mostrar. E aí, ali eles começaram a fazer ali, que agora para eles, o Wallace jogou ali, que para eles agora os novos alvos são Creu e Toninho. E o Nizam concordou que o Creu vai antes do Toninho, justamente por conta da forma como ele reagiu ali na festa, justamente por conta da treta que eles tiveram ali na festa. Você acha que, gente, o Nizam consegue estar sempre errado do lado errado das coisas, né? É uma capacidade incrível a que o Nizam tem. E aí eles começaram a fazer o desenho da roça, o Mateus começou a falar ali os planos que ele tinha para a roça. Uma das coisas aí que ele começou a dizer ali, que ele tem na cabeça o Shaya. Que a vontade dele é botar o Shaya na roça. Que a casa ia votar no Creu e que a baia seria o Toninho. Se, obviamente, o Toninho cair na baia, porque a gente não sabe como é que vai ser. Ele disse ali que o objetivo era uma roça com 3 pesos pesados do outro grupo, garantindo ali a quebra daquele grupo para criar ali, de novo, mais divisão. Só que aí, gente, para acontecer isso, tá? Para acontecer isso, precisa ser um cenário muito, mas muito favorável. E aí ele deu outro cenário, tá? Ele deu outro cenário. Ele disse ali que para ele também, por uma coisa pessoal, ele indicaria a Saori, que fez ele sobrar. Mas se a Saori não tivesse feito ele sobrar, ele não seria fazendeiro. Então, assim, ele vai... Se ele botar a Saori com esse discurso... Desculpa, eu vou ter que rir da cara dele. Porque se não fosse a Saori fazer ele sobrar, ele ganhar a prova do fazendeiro, ele não seria fazendeiro em primeiro lugar. Ele não estaria aí. Sério, é uma burrice, Mas ele disse ali que ele indicaria a Saori, a casa votaria no Dudu, segundo ele, a cabeça do povo, o que manipula todo mundo. E no Resta 1 tinha que sobrar a Duda. Segundo o Mateus, é uma roça de cobras, de colocar os articuladores uns contra os outros e deixá-los se matar ao vivo. Eles acham mesmo que isso vai colar? Sério mesmo, é muita burrice junta, gente. É muita burrice, é muita soberba. O Mateus depois pegou esse chapéu do fazendeiro. Por isso que eu tava torcendo pra ele pegar o chapéu do fazendeiro. Porque a Rayane eu já sei como ela fica quando ela tá com esse chapéu. Já sei a soberba da Rayane. Já vi a soberba de como a Rayane fica. Então, assim, pra mim era interessante ver outra pessoa pegando esse chapéu. E uma pessoa, digamos, ligada ali ao grupinho, que foi o caso do Mateus. Deu para ver que o Mateus descambou, o jogo dele já era. Ele próprio se acabou com esse jogo. Ele próprio se acabou. E aí eles começaram a armar toda essa estratégia. O Wallace começou ali a se dizer o grande jogador, o cara que pensa nas estratégias. Ele admitiu uma série de coisas ali, que foi proposital mesmo a Rayane na roça, porque ele precisava botar a Rayane na roça para saber a força da Rayane, porque Rayane voltando da roça, a Rayane era forte e tal. E aí ele começou a dizer que o Dudu era fraco,
fraco, que o Dudu ali, que não adianta a pessoa ter um fandom muito grande, porque isso aí não vai ajudar em nada na roça, que o Dudu é peixe fraco, botar o Dudu na roça, o Dudu vai ser eliminado e tal. Ele falou um monte de coisas desse tipo ali, gente, que sério, deu pra ver ali que eles estão mais ressentidos com o fato deles não conseguirem ter a mesma inteligência e capacidade que o Dudu tem de fazer esse jogo se movimentar. Ah, o Dudu é manipulador, mas o Dudu está fazendo o jogo se movimentar. E o que é que o Wallace está fazendo ali? O Wallace foi o fura-olho do Matheus e o Matheus ainda teve coragem de botar o fura-olho dele junto com ele e dizer, o Matheus chegou ao ponto de dizer que o Wallace, o Nizam e a Maria são as únicas pessoas que ele confia agora. Sério, ele nem jogava com o Wallace há umas semanas atrás. Não jogava com o Nizam há 2 dias atrás. Agora tá jogando com o Nizam. Agora tá jogando com a Maria. Cara, é difícil, viu, Matheus, te defender. Tá muito difícil te defender, tá? Ele falou um monte de outras coisas aí. Ele pegou lá o negócio da Saori. Tava com raiva da Saori. Segundo ele, pela falsidade que a Saori teve de botar ele na roça. De botar ele ali pra sobrar no Resta 1. Que foi de uma falsidade muito grande. Aí ele pegou ali os alvos e montou aí o que ele tinha falado de como ele queria a roça dele. O Shai, o Creu e o Toninho como plano A, e depois a roça ali do Dudu, Saori e Duda. Ele disse que a preferência dele é uma vingança pessoal, que por ele essa era a roça que ele queria mesmo ir, a roça da vingança pessoal. Mas que para agradar ali os novos aliados, uma estratégia, ele ia fazer uma roça mais voltada para o Shaya. Burrice, né, gente? Burrice que a gente chama. E aí eles fizeram ali, cada um nesse tiro ao alvo. O Nizam chamou o Creu de agressivo, chamou ele ali e disse que amanhã o Creu ia escutar no apontamento. E aí o Wallace disse que o Shaya era uma planta com espinhos, que a Maria disse que ela se sentiu traída e manipulada pelo Creu, que era falso, que o Creu era falso. A Maria que deu um abraço no Creu hoje de manhã. Vamos já chegar lá. E aí o Matheus diz ali que o Creu era falso pra caralho, fraco, que ele achou que o Creu era forte, mas que o Creu é fraco ainda mais psicologicamente. Aí no meio disso, tá? No meio de tanto ressentimento, o Wallace pegou o negócio, atirou no Dudu e disse: você é um manipulador, todo mundo sabe, mas você só manipula quem tá do seu lado. Ao contrário, meu filho, o cara te manipula ali sem você nem saber. O Dudu é muito mais inteligente do que você, Wallace. Muito mais inteligente do que todo esse grupinho aí. E aí o Nizam chamou a Saori de leve trás e diabinha que gosta de uma confusão. A Maria chamou o Dudu de virgem de 40 anos, que a maior cobra da casa é ele. E aí o Matheus disse que o Dudu era a maior cobra do jogo, manipulador de merda. Eu até escrevi na hora lá no X e até coloquei: ih, Matheus, eu acho que não vai dar pra você. Se você cair numa roça ali, os toleters, os merdinhas, seja lá o nome que tá tendo o fandom do Dudu, vão te eliminar com tanto gosto. Morreu cedo o Matheus nesse jogo, né, gente? Morreu cedo. E aí eles começaram ali falar de traição, vingança e o desejo de se vingar de todo mundo. Aí fizeram essa articulação toda que no final das contas, gente, foi uma merda. Uma merda, literalmente. E vocês vão ver a merda que isso vai dar lá na frente. Aí depois desse rancho do fazendeiro, né, outros destaques aí da noite. O grupinho se reuniu ali na casinha da árvore para tentar alinhar os votos. A Tamires disse ali que
ela queria votar na Martina por causa dos cuspes que ela levou na cara, porque a Martina cuspiu na boca dela, que ela queria devolver o que tinha acontecido ali e tal. Ela disse ali que ela queria poder votar junto com o grupo no Nizam, mas ela precisava votar na Martina. Só que aí praticamente todo mundo do grupinho disse que eles precisavam votar na Rayane. E aí eles começaram a dizer... A Saori disse que ela não suportava a Rayane porque a Rayane é uma mulher mal educada, barraqueira e falsa. A Yoná disse ali que a Rayane era sorrateira, que a Rayane tira todas as palavras e põe em uma, que ela é 171. E aí a bomba da noite, né, foi o que o Dudu falou ali sobre aquela confusão. O Dudu veio ali com uma fofoca, mas também é uma teoria, porque afinal de contas, tá, não dá pra gente provar isso, pelo menos com os elementos que a gente tem. Mas ele falou assim: a Martina, para proteger a Rayane lá fora, quer fazer um casal fake com o Will, para ninguém mais comentar que a Rayane tá com o Will. É por isso que ontem na festa eles tiveram aquela discussão acalorada. Isso foi o que o Dudu falou, a teoria que o Dudu jogou lá pra dentro. E vamos ser sinceros, gente, vamos ser sinceros. Acho que tem um pouquinho de fundo de verdade nisso aí, tá? Eu acho que tem um fundinho de verdade nisso aí. E aí, o segundo que o próprio Dudu falou, o romance do Will com a Martina ali e tal, era só uma fachada para tentar proteger a Rayane aqui fora. E aí ele disse que a Rayane foi tirar satisfação com ele com dor de corno, porque o Will estava dormindo com a Martina. Isso foi o que o Dudu falou. Que a Rayane foi tirar satisfações com o Will justamente porque ele dormiu com a Martina. O negócio tá ficando pesado, né? Tá ficando pesado ali. E não é que a Saori acaba tendo razão com relação ao comportamento da Rayane? Já já vocês vão entender esse outro ponto aí. E aí, do outro lado ali da casa, no meio de todas essas conversas e estratégias, o Creu, o Shaya e o Dudu convidaram, né? Quer dizer, o Creu e o Shaya convidaram o Dudu para uma conversa. E aí fizeram uma ponte entre os grupos. O jogo que eles disseram que eles precisam fazer ali é expor o Nizam. Eles precisavam expor o Nizam. Disse aí o Shaya, quando o Nizam está em perigo, ele vem de quem for necessário para tirar o dele da reta. Agora que vocês entenderam, né, que o Nizam é assim, Shaya? O Nizam sempre foi assim. Agora que vocês entenderam isso, no BBB era a mesma coisa. Tanto que ele se deu mal ali no BBB, né? Que lembra quando teve aquele desmaio da Alane, ele que estava lá naquele momento. E aí ele tentou tirar o dele da reta e no final das contas ele caiu no paredão e se lascou. Basicamente a mesma coisa. O Nizam, gente, ele sempre tá indo pro lado errado mesmo, tá? E parece que é uma coisa que chama ele, parece que é uma sina dele nesse jogo. No BBB, na Fazenda, ele tá sempre indo pro lado errado. É engraçado de ver como é que ele vai sempre no lado errado. E aí eles também apontaram ali o Nizam como traidor mor, que o Nizam era um falso e um desesperado. E aí o Shaya repetiu lá pro Dudu, pro Creu, a tese dele que foi usado, né? O Dudu repetiu, aliás, eu escrevi errado aqui. O Dudu repetiu pro Shaya e pro Creu a teoria de que a Rayane, para proteger a cama dela, estava ali fazendo toda essa confusão para chamar a atenção. E aí o Dudu até concordou com isso e disse que a estratégia da Rayane era passar de amiga para vítima. E que por isso ela brigou com o Shaya. Porque aí, ela brigando com o Shaya, brigando com o Creu, ela podia tentar passar a imagem de que ela estava sendo uma vítima. E aí eles começaram a listar. O Toninho listou que a raiz do mal precisa ser cortada. Nizam, Rayane, Will e Martina. Esses foram os 4 nomes que eles disseram. E aí eles disseram que a única pessoa
dentro dessa combinação toda aí do Creu, do Shaya, do Dudu, da Ioná e tal, a única pessoa que talvez eles não tenham certeza e possa ser o ponto fraco é a Duda. E que a Duda pode vazar a estratégia toda pro Nizam. Eu acho que o problema não é a Duda vazar. Eu acho o problema que a Tamires pode fazer isso, né? Porque na outra vez foi a Tamires que fez e a Duda levou uma culpa por algo que ela não fez. Preciso lembrá-los disso também, tá? Preciso lembrar bastante disso. E aí, de volta lá do rancho do fazendeiro, eles estavam ali completamente alheios ao que tinha acontecido na casa e tal. O Matheus, o Alas e o Nizam se sentaram ali na varanda e começaram a fazer as contas de quanto eles iam ter de votos para conseguir mandar quem eles quisessem mandar para a roça. E aí o Nizam conta ali que tem ele, a Maria, o Matheus, o Alas, a Martina, o Valério, que já são 8 votos. E que com 8 votos ele já tem a maioria. Só que aí eles estão contando ali que pessoas do outro lado estariam votando junto com eles. Só que eles não imaginam, né, que a pessoa mais provável de ir para a roça é justamente o Nizam ou a Rayane, e que a casa inteira está se unindo para colocar um dos dois na roça. Então eles ali sentados começaram a debochar do Toninho, do Creu, dizendo que o Toninho e o Creu vão votar sozinhos. Matheus está se achando muito por causa disso, o Nizam está se achando muito, e vocês vão ver, porque o Dudu chegou a falar uma coisa interessante ainda agora. Depois que acabar o mandato de fazendeiro do Matheus, a primeira coisa que vai acontecer vai ser o Nizam chutá-lo. E acho que vai ser verdade. Dudu não está errado quando ele está fazendo isso ali. E aí o fazendeiro saiu de lá, ele foi lá pro quarto e tal. O que estava acontecendo ali? A Gabi Hispanic resolveu preparar umas pizzas. Ela não fez exatamente para todo mundo na casa, mas ela fez uma massa que rendeu bastante. Então ela começou a fazer umas 2 a 3 pizzas ali, de sabores variados. E aí, o que foi que aconteceu? Enquanto eles estavam preparando essa pizza, o Matheus disse assim: já que não dá para dormir agora, eu vou lá jogar. E aí ele foi para a cozinha, se sentou ali com o pessoal do grupinho, enquanto eles estavam preparando a pizza junto com a Gabi. Até aí, nada demais. Ele começou, no entanto, a soltar algumas faísquinhas aqui. Inclusive, ele soltou uma faísca com relação a Ioná. E a Ioná basicamente explodiu para cima dele por causa das camas. Ele queria fazer uma redistribuição das camas. E aí ele pediu para a Ioná dividir a cama com outra pessoa. E aí ela joga assim, pra cima de mim, mais de 20 pessoas nessa casa e o tanto de cama nessa casa. E ele vem perguntar pra mim se eu posso dormir agarrado com outra pessoa? Tira os outros da cama, tem muita cama aí pra dividir. E aí a Ioná não gostou nadinha do que o Matheus falou ali, não gostou, achou ali que... Pô, e ela tem razão, pô, um mês que ela falou, ela jogou na cara. Tem um mês que eu tô nessa casa, tem um mês que eu tô no trato todo dia, tem um mês que eu tô fazendo as coisas todo dia, eu tenho um mês que eu tô dormindo no chão e você ainda quer que eu saia da cama, que eu divida a cama com outra pessoa? Ela jogou isso na cara dele. E aí depois que ele saiu de lá, a Tamires disse que a energia mudou depois que o Matheus tinha passado por lá. E aí o Dudu disse: a pessoa não se toca que ela não é bem-vinda. E aí eu vou ser sincero, tá? O Matheus está se queimando demais, sem necessidade. Sério, gente, que necessidade. Tá, ele foi lá para tentar fazer jogo e ele acha que isso é um grande jogo, uma grande jogada, mas no final é só queimação de filme. Grande jogada é não é ele falar para a câmera tudo que ele vai fazer ali e achar que o público vai comprar isso, porque isso não é uma grande jogada. Grande jogada é ele agir, não é ele ficar falando o que ele vai fazer. Tem coisas que você precisa combinar com o público, tem coisas que não.
O que ele fez ali com a Duda, por exemplo, soou muito mais canalha ele ter avisado para o público que ele estava brincando com os sentimentos da Duda do que se ele tivesse feito isso diretamente e depois deixado claro a intenção dele para o público. A forma como ele fez foi arrogante, pedante, foi algo ali completamente queima-filme que ele nem precisava passar e acabou se lascando por causa disso. A atitude que ele teve ali com a cozinha na hora do preparo da pizza foi outra, uma atitude ali terrível para ele mesmo. E aí fica muito claro que as pessoas acham que uns ficam puxando tapetes dos outros, mas na prática, quem que tá puxando o próprio tapete é ele. Pegou mal, muito mal o que o Matheus fez, gente, pegou muito mal. Sério, me deu uma vergonha alheia do Matheus hoje, uma vergonha alheia dele, sério, muita vergonha alheia. E aí, no meio disso tudo, depois que terminou, a gente teve aí a Rayane conversando ali sobre o que tinha acontecido nos outros dias. A Rayane disse que ela tem certeza que a briga dela está repercutindo no Brasil inteiro, que todo mundo está falando da briga dela com o Creu e tal, o que reforça mais ainda a própria tese que o Dudu falou na casinha da árvore. Que basicamente ela armou toda essa história para criar uma outra coisa, uma outra visão do fato para tentar afastar a imagem de que ela estaria interessada no Will. E aí o Will disse assim para ela que ela estava certa no meio dessa história toda. Aí eles começaram a dizer que o Dudu é o manipulador, que só manda nas meninas e as meninas acabam fazendo aquilo que ele pede e que ele manipula e tal. E aí elas também começaram a bolar estratégias para o Resta 1. E aí a Rayane ali disse que a exposição dela, da relação dela com o Belo ali, não era algo que ela queria, mas ela estava confiante de que o Brasil está comprando o lado dela e a verdade dela nesse jogo. Mal sabe, né, que o Brasil, assim, mal sabe ela que o Brasil não só não comprou, como o Brasil quer tirar ela de lá a qualquer custo. E vai tirar. Deixa ela cair de novo na roça. Deixa essa mulher cair de novo na roça. Gente, vocês vão ver aí o quanto ela tá queimada. Ela só voltou porque o Fernando precisava sair. Agora, vocês vão ver que o ranço vai falar muito mais alto e ela vai ser eliminada. Ela tá se achando muito, gente. Ela tá se achando muito mesmo, tá? Tá se achando demais a Rayane. Vamos lá para os destaques da edição, gente, tá? Deixa eu só ver o que tá acontecendo na Fazenda aqui, né? Porque continua falhando. Nesses destaques da edição aqui, deixa eu só pegar aqui, tá? Deixa eu trocar as imagens. E aí a gente vai acompanhar alguns detalhes aqui. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui alguns desses detalhes. Vai dar uma travada aí, mas já volta. É assim mesmo, né, gente? Enquanto eu não puder ter condições para trocar e arrumar um computador melhor, que não fique travando quando eu precise fazer edições ao vivo, né? Aí vai ficar melhor. Mas enfim, vamos lá. Como foi que começou essa briga aí? Tá? Começou justamente com a Rayane reclamando que os homens estavam cercando a cama dela. O Creu estava ali, o Chaya estava ali, a Michelle estava sentada ali do lado do Chaya. E aí a Rayane começava a reclamar que os homens estavam cercando a cama dela. Tanto ali que o Chaya, que o Creu falava ali que o que ele ia fazer o quê se a cama dele era aquela ali? Ele ia fazer o quê? Ele estava lá para se vestir também. Que ele estava lá para trocar de roupa, como todo mundo estava trocando. E aí falaram isso para Ioná.
E aí a Ioná falou, tá vendo? Eu falei isso há um tempão atrás. Agora ela tá sentindo aquilo que eu falei. Agora ela tá sentindo na pele aquilo que eu falei. Aí a Martina ouviu e levou isso lá pra dentro. Que a Ioná tava falando mal da Rayane, que a Ioná tava provocando a Rayane e tal. Mas nesse momento a Rayane nem se deu muito ali, tá? Nem se deu muito o que dizer. A única coisa que ela fez foi continuar se vestindo e reclamando ali que os homens estavam cercando a cama dela. Olha quem é que estava ali: o Toninho, o Creu, o Mesquita e o Chaya. Eles só estavam conversando com ela. Eles só estavam conversando, gente. Tá? Era só isso que estava acontecendo ali. Então, deixa eu ver o que foi que eles falaram, tá? Deixa eu só ver o que foi que eles falaram aqui nesse momento aí que eles estavam se vestindo. Rapidinho. A Martina falou assim, a diferença é que a Rayane não fica mostrando os peitos. A Martina disse que era pra Ioná falar na cara dela. A única coisa que a Rayane fala é que a Ioná é que tava gritando lá. Aí a única coisa que a Rayane fala, o pessoal que tiver arrumado, que quiser ir para a sala e esperar quem não está arrumado, ela não falou especificamente que os homens saíssem do quarto. Mas basicamente os homens saíram do quarto e o único homem que ficou foi o Will. Foi o único homem que ficou ali, o Will. Aí que ela reclama. Ah, é porque a gente vai ficar pelada aqui e tal. A Rayane, um mês de programa, nunca tinha ficado constrangida e nunca tinha reclamado que os homens estavam dentro do quarto na hora que ela estava se trocando. Viu como o discurso da Ioná foi conveniente para a Rayane agora? Deixa eu ver mais o que foi que ela falou. Aí teve um momento ali que o Creu falava que isso era seletivo, que o que a Rayane estava fazendo era seletivo, porque ela disse para os homens saírem de lá, mas o Will foi o único que ficou dentro do quarto. E daí vocês percebem, olha lá o Will ficando ali no quarto. O Will estava sentado lá do outro lado da cama, né? Dá pra ver o Will ali. Ele disse que isso era muito seletivo, que era uma escolha seletiva. Depois até a Michelle foi lá, se sentou com eles e ouviu aí. E aí foi a Rayane que levantou um brinde ao novo fazendeiro. Deu pra ver ali, né? Deu pra ver que a Rayane, de uma certa forma, estava arquitetando isso. E deu pra ver também, né? Eu acho que vocês ouviram um trechinho do que eu coloquei aí, que o próprio Creu falou. Esse tempo todo eles estavam se trocando no quarto, ela nunca tinha reclamado disso. E por que ela não mandou o Will sair do quarto? Tava o Will, tava o Nizam, por que ela não mandou os dois saírem também? Já que ela estava tão incomodada que os homens estavam ali dentro do quarto, enquanto as mulheres peladas estavam se trocando. Se ela tá tão incomodada assim, já que ela tá no reality show, tem edredom. Por que ela não se veste dentro do edredom? Lá no BBB, que tem quarto, tem espaço, até para se ter um pouquinho de privacidade. Quando as meninas precisam se vestir, as meninas botam o roupão, se vestem com o roupão, ou então elas botam um edredom e se vestem com o edredom ali por cima delas. Elas colocam o edredom e pronto. Mas não, a Rayane tá se achando a dona da fazenda e só ela pode ter o privilégio de se vestir do jeito que ela quiser se vestir, né? Basicamente isso. E aí que começou lá a confusão do Creu com o Nizam. Começou porque o Creu tava falando ali
com o Toninho e tava falando ali, quem é esse de costas que eu não tô vendo ali? Eu acho que não era o Shaya, porque o Shaya não tava com esse figurino. Eles estavam falando mal ali do Nizam. E aí o Nizam foi lá e eles começaram toda a briga que eu já falei pra vocês também no outro vídeo, então nem vou aprofundar. Só sei que o Creu tava com muita raiva do Nizam. Muita raiva mesmo do Nizam. Aí depois teve um momento ali que o Creu reclamou da atitude da Rayane. E aí passaram o VAR desse momento ali. A Rayane mandando todos os homens saírem, né? Dizendo para eles saírem do quarto. E o Will era o único que estava lá. E que isso era seletivo. E o Will foi o único que ficou mesmo, né? Pelo VAR vocês já viram. O Will foi o único que ficou. Quem é que estava de mulher aí nesse quarto, nesse momento? Era a Martina, a Rayane, que a câmera não tá mostrando. A Michelle ali. Do outro lado ali perto tava o Will. Não sei quem é o outro que tá ali do lado do Will, tá? A Carol e o Mesquita ali arrumando o sapato da Carol. O Will foi o único homem. Por que ela não falou pro Will sair também? Aí foi o momento que o Shaya também começou a se dar conta dessa atitude aí da Rayane. Aí teve um momento lá que o Creu disse pro Dudu que eles precisavam ali conversar, que eles precisavam pensar em formar uma aliança estratégica e tal, para ir porque eles precisavam botar o Nizam na roça e tal, mas tinha que ser uma estratégia firme, que não podia errar. E aí mostraram o Matheus indo lá pra casinha da árvore, combinando. Gente, ficou mais feio ainda na edição do programa, porque, sério, eles ainda tentaram dar uma suavizada na coisa toda, mas ficou feio pro Matheus. Ficou muito feio o Matheus dizendo que ele ia pedir, que ele tava lá precisando falar com a Dudinha, e aí chama a Dudinha, fala dos sentimentos. Isso porque a edição cortou e no final ele ainda aparece piscando pra gente. Dizendo aí que quando a Dudinha saísse, ela ia ver isso no vídeo. Eu acho que ela não vai ver nada que ela vá se agradar, né? Eu acho que ela não vai se agradar disso. E aí mostraram lá vários momentos da festa. Mostraram o Wallace indo reclamar com a Duda sobre a história do selinho em Londres, que não aconteceu, porque agora vocês sabem, tem câmera. Tem câmera lá. E se tem câmera, tem imagens. E se não tem imagens para fazer um VAR, é porque isso não aconteceu. Então a gente já entende que, vamos ser sinceros, o Wallace quis realmente ser o fura-olho do Matheus. E foi o fura-olho do Matheus. E aí o Wallace disse que a Duda estava brincando com ele, que a Duda estava brincando com os sentimentos dele e tal. Isso aí tudo vocês já sabem. Mas achei interessante foi o depois. Esta cara de riso que ele tá fazendo. Sério, eu vou dar um zoom para vocês verem que ele tá fazendo uma cara de riso. Deixa eu dar esse zoom aqui. Ele fazendo uma cara de riso ali. Para vocês verem que ele tá agindo de forma premeditada. Vamos dar um zoom na cara do Wallace. Olha aí, ele tá uma cara de riso. Sério, o Wallace acha que ele tá enganando, que ele tá sendo grande jogador e tal. Gente, homem burro. O pior tipo de homem que existe é o homem que se acha inteligente sem ser. Sério, ele se acha inteligente, se acha aí o cara, o único que consegue fazer estratégia, mas vocês estão vendo a cara dele. Ele tá agindo propositalmente. Ele quis colocar a Duda nesse lugar propositalmente. E, por falar nisso, no rancho ele foi bem machista e bem, inclusive, preconceituoso, homofóbico. Ele falou um monte de coisas lá que vocês já sabem muito bem. Aí teve um momento lá que o Shaya tava falando com a Michelle e tal. Todos vocês já sabem essa história aí. Teve um momento que o Mesquita defendeu a Ioná do que tinha acontecido ali. A Martina dizendo que a Ioná tava errada porque a Ioná era isso. A Ioná tinha mostrado os peitos e tal. Só que o Mesquitinha tava lá e falando que não. Que não era só, que eles também estavam sendo erradas. E aí o Mesquitinha vai lá, fala com o Toninho sobre o que tinha acabado de acontecer com as meninas ali.
E aí o momento, tá? Isso aí foi, eu não tinha visto isso, que a Saori disse que o Dudu tava muito indecente. Ah, pelo amor de Deus, gente, isso não é indecência. O Dudu ali dançando ali, tanto que Mesquitinha vai lá, segura ali pra ele o negócio, né, do sofá, pra ele não cair, aí ele começa a dançar, levanta a camisa, mostra a barriga dele. Se ainda tivesse malhado, não é isso, né, dá pra ver que ele não tá. E assim, tem nada demais ali. Mas ela disse que isso tinha sido muito ousado. A maior ousadia dele foi pegar no volume da calça. Essa foi a indecência que ele teve ali, né? Não achei nada indecente, achei engraçado. Aí, quando a Michelle tava se preparando ali pra dormir e tal, tirando a maquiagem, o Shia disse ali, você é cega. Eu tô com uma vontade de te dar um abraço. E aí ela fala, você é lindo. E aí eles se abraçam, a Kate sai de lá de dentro e disse ali, vamos viver. Aí ele fala, a gente já tá vivendo. E aí eles se abraçam de novo. E aí que começa a confusão da Rayane. Sim, foi o começo da briga foi antes da festa. Só que essa confusão em si começou mesmo do mais absoluto nada. Foi do mais absoluto nada mesmo, tá? Agora vocês já sabem. A Rayane reclamando que os homens tinham que sair quando as mulheres estavam se trocando. A mesmíssima pauta que a Ioná falou. E aí, quando o Shia viu que a Rayane estava gritando com o Creu, foi que ele entrou para falar sobre isso, para falar sobre essa situação. E aí a Rayane continuava repetindo lá que o Creu era um filho da puta, que o Creu isso, que o Creu aquilo. Deu para ver que a Rayane agiu ali de forma proposital mesmo. Deu para ver isso. Aí o Nizam vai lá tentar colocar ela e ela tentou inverter a história. Eu sei, eu falei pra vocês, eu sustento. Não é legal ver um homem como o Creu, um homão deste tamanho, brigando e gritando com uma mulher. Só que a gente vê no Play Plus uma perspectiva só das coisas. A gente não vê o todo. O todo a gente vê na edição. Deu pra ver que ela agiu intencionalmente. Deu pra ver que ela quis mesmo causar essa briga de forma intencional. E as imagens deixam isso claro ali. Teve um momento que a Michelle disse ali que não era para eles entrarem nessa pauta agora, porque a Rayane tinha bebido, e o fato dela ter bebido poderia piorar mais a situação. E aí lá fora é que começou o segundo núcleo dessa briga, que foi justamente a Ioná dizer que quando foi a vez dela lá, de todo mundo riu da cara dela, todo mundo disse que não era sério e tal. Ela brigou com a Rayane por isso. E a Rayane disse que a Ioná estava descredibilizada porque a Ioná tinha levantado os peitos ali. E a Ioná grita que não existe isso, que ela já tinha falado a mesma coisa antes. Então vamos mostrar aqui como foi que aconteceu ali com a Ioná, né? Porque afinal de contas a gente precisa relembrar esse momento. Nos primeiros dias do programa, ninguém quis ali deixar a Ioná, ninguém quis deixar a Ioná ali direitinho. Então vamos mostrar aqui, deixa eu pegar aqui porque eu tenho esse vídeo. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir esse vídeo aqui. Nos primeiros dias do programa, vamos rever esse momento. Nos primeiros dias do programa, olha só o que aconteceu ali. Vamos lá, isso aqui nos primeiros dias do programa. Olha só. Eu duvido se tu não respeitar as outras meninas aqui. Mas aí, ó, pra ti, ó. Toma, viu? Tá se arrumando. O que é isso? Mostrou. Viu? Vocês viram como ela fala, né? Que as mulheres estão se arrumando e ele tava lá, enquanto as mulheres estavam se arrumando. No primeiro dia, todo mundo riu da cara dela. Mas agora, porque a Rayane resolveu se apropriar da pauta, porque a Rayane resolveu se apropriar disso, agora estão levando a sério, né? A Ioná jogou isso na cara. A Ioná foi maravilhosa de jogar isso na cara deles. E aí a Rayane tava descontrolada, foi gritar ali com todo mundo. Aí teve um momento ali que até o Valério começou a gritar que os homens têm que respeitar a mulher. Quando a mulher tá sozinha, tem que respeitar. Quando a mulher tá com o namorado, tem que respeitar. E mulher isso, mulher aquilo, tem que respeitar e tal. Ele falou daquela voz dele ali completamente cheia de coisa na boca,
que não dá para entender, mas vocês ali pelo menos viram a minha interpretação de Valério, né? Vocês perceberam ali que é só besteira que eles falam. E o Shaya disse que em nenhum momento ele tinha falado, ele tinha gritado com a Rayane, em nenhum momento ele tinha ido pra cima da Rayane. E aí o Nizam se mete na história. O Nizam disse que o Creu estava fingindo que estava dormindo. O Creu colocou um protetor de ouvido para ver se ele conseguia dormir. Aí a Michelle foi lá para a sala. O Will perguntou se a Michelle queria voltar para o quarto. Depois o Shaya foi lá para a sala e disse que ele não gostava do que estava acontecendo, da atitude que estavam botando a Michelle nessa situação. Aí a Rayane começou a gritar: olha aí o que tu fez com a Michelle. Olha o que tu fez. Depois lá dentro do quarto ela começou a dizer que a Michelle era uma mulher adulta e sabia o que estava fazendo. E o Shaya disse que não estava gostando dessa atitude. Depois ali a Maria foi e falou ali pra Michelle voltar lá pro quarto pra dormir e tal. E aí a Michelle disse que nesse momento ela queria ficar sozinha, que ela não queria ir lá para aquele quarto, ela não queria ficar ali. Ou seja, a Michelle já estava magoada com a Rayane desde ontem à noite. E aí o Shaya disse que ele não estava indo para cima de ninguém, que ele não estava gritando com ninguém, mas as pessoas que estavam xingando e gritando com ele. Aí o Nizam vai lá dizer que as mulheres têm razão, que quando elas estão se trocando, os homens têm que sair do quarto e tal. Eles falaram isso também lá no rancho, tá? Que quando as mulheres estão se trocando, eles precisam sair do quarto, por isso, por aquilo. Aí teve um momento lá que a Rayane disse que a partir de agora é uma regra que se mulher estiver se trocando no quarto, o homem não pode entrar. Ela tá se achando a dona da fazenda, né? Ela tá se achando a dona. E o Shaya ali, tá? Ele realmente foi xingado por algo que ele não fez. Na outra vez, o Shaya estava alterado, tá? Na outra vez a gente viu o que foi que aconteceu, mas dessa vez o Shaya não teve culpa. Dessa vez foi eles próprios que criaram isso. E aí a Rayane continuava a reclamar ali do que estava acontecendo e disse: olha aí o que o Shaya fez com a Michelle, olha a Michelle dormindo lá fora. Aí depois o Shaya fala isso pra Kat, que a Rayane agora, 30 dias depois, tá querendo vir com essa regra de que homem não pode mais ficar no mesmo quarto, que mulher tá se trocando e tal. E aí a Kat falou que ela então deveria ser um problema, porque ela é a pessoa que mais se troca na frente dos homens ali e que não tem problema nenhum e que não vê problema nenhum com isso. E aí ele falou que ele não xingou, que ele não fez nada pra Rayane, e a Rayane partiu ali pra cima dele. Enquanto isso, o Dudu ali cantava o Silvio Santos junto com a Carol. E aí, de novo, a Rayane voltou, começou a gritar, começou a fazer todo o barraco que ela fez ali. E eles resumiram o máximo, tá? Porque eu ainda te falei mais coisas que você não viu na edição da Record. A Rayane foi lá, disse que ele estava prejudicando a Michelle, que ele ficava em cima da Michelle toda hora e tal. Realmente, gente, pareceu, tá? Pareceu que a Rayane, vendo na edição, pareceu que a Rayane agiu de forma premeditada e coordenada para tentar afastar essa imagem que a Saori vive falando dela. Aí depois teve um momento ali que a Gabi falou pro Will, pra Martina, que ela pensava que todos eles ali eram um grupo só. E aí ele disse que não, que tinham vários outros subgrupos que foram surgindo lá dentro. E aí, como foi que começou a confusão do Nizam com o Toninho? Começou quando o Will disse que o Shaya era uma nóia, que o Shaya tava uma nóia. E aí o Toninho fica com raiva e diz: fala isso na cara dele então, fala isso lá na cara dele. E aí o Shaya saiu lá pra fumar. O tal do fumódromo de Londres, como eles chamam. E aí o Carelli vem dar a carelada, inventa uma regra. Durante a desmontagem da festa, cada peão pode sair um por vez para usar o fumódromo. Mas naquela festa, naquela outra festa, umas 2 semanas atrás, quando o Shaya teve uma crise de ansiedade por tudo que estava acontecendo ali, eles não deixaram o Shaya sair para fumar. E tudo que o Shaya queria era só isso, fumar. Eles não deixavam. Aí eu vi um post da Brenda Paixão, que participou do Power Couple 6. Deixa eu até ver. Deixa eu até ver se eu tenho esse post aqui dela, tá? Deixa eu ver aqui. Vai passar um pouquinho de 1 hora, gente, mas
vocês vão ver aqui, tá? Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o coisa dela, tá? Deixa eu ver aqui o que ela mesma falou aqui. Ela repostou e falou isso aqui. Ela disse que no Power que ela participou, vamos mostrar, era assim, que só podia ir um por vez. Olha aqui o que ela mesma falou. No Power Couple era assim mesmo, só um por vez. Gente, desculpa, mas assim, o Carelli precisou inventar uma regra para caber o Shaya, para justificar o fato do Shaya estar fumando do lado de fora, enquanto a casa estava fechada para desmontagem da festa. O Carelli precisou fazer isso para justificar o porquê que ele deixou o Shaya do lado de fora. Então por que não deixou a Gabi, não deixou o próprio Will, não deixou outras pessoas que também queriam fumar para ficar do lado de fora? Por que ele não fez isso outra vez? Né? Ficou muito estranha essa justificativa dele, ficou muito estranha. E depois ele volta ali, mas no momento que ele estava fumando lá fora, o Will e o Toninho brigavam. E essa linguinha aqui que ele bota assim, desse jeito, gente, isso aí é um símbolo de soberba muito grande, tá? Mas aí agora vocês entenderam como foi que a confusão toda começou. E como o Nizam se meteu. O Nizam se meteu para defender o Will. Ou seja, eles vão se lascar. E aqui vocês veem aonde é que fica Londres, tá? Vocês veem que de um lado fica a lavanderia, né? Vocês veem que do lado esquerdo da tela de vocês está a lavanderia. E do lado direito da tela fica Londres. E aí dá pra ver que tem um cinzeiro grandão ali no chão, onde eles colocam os cigarros, as bitucas. E eles têm um banquinho ali onde eles se sentam. E é só um por vez mesmo que pode atravessar ali. Tanto que você vê que só tem ali uma única passagem para uma única pessoa. E aí vocês já sabem do resto, né? E aí como foi que começou a confusão, aonde a Rayane disse que queria desistir do programa? Foi justamente quando a Maria foi lá falar com ela. Foi quando a Maria falou ali que não era assim, tal, desse jeito, tentando conciliar as coisas. E a Rayane disse que ela não era obrigada a ficar do lado de um monte de macho abusivo, de um monte de macho escroto que não respeita a mulher e que ela não era obrigada a passar por isso, que ela podia ir para casa dela. Já bateu o sino? Não bateu, né? Tô esperando ela bater esse sino até agora. Mas a Maria vai lá, a Maria tenta dar uma suavizada nas coisas, mas ela pega o microfone e começa a dizer ali que ela não é obrigada a isso, que ela não é obrigada a estar lá, que ela quer ir pra casa dela, que na casa dela não tem essas coisas. Então vai, ninguém tá impedindo a Rayane de ir pra casa dela. Aí o Shaya volta ali, já tinha fumado e tal, e aí depois ele vai dormir, o resto vocês já sabem. Essa cena de manhã eu não tinha visto. O Creu foi conversar com a Saori, explicar o lado dele da história, e a Saori falou que a Rayane age assim mesmo, que a Rayane tá fazendo isso de propósito, que a Rayane tá ali de uma certa forma tentando afastar a ideia de que ela tava com outra pessoa, interessada em outra pessoa. A Saori fala isso pro Creu, tá? Ela deixa isso claro. Aí a Maria vai lá, o Creu conversa com a Maria. Deu pra ver que ele estava muito desesperado com essa situação, dele ser colocado como macho abusivo, como macho escroto. Deu pra ver que ele estava realmente muito, muito preocupado com isso. Ele começa a chorar, a Maria dá um abraço nele, e aí depois a Maria chama ele de falso. Lá no rancho do fazendeiro com o Matheus, né? Não, parece que não tem a mínima coerência nisso tudo. Aí depois que a Michelle viu a confusão tendo uma proporção maior do que ela tomou, foi que ela decidiu se abrir e deixar claro que ela e o Shaya estão mesmo tendo um sentimento um pelo outro. E aí ela deixa claro que o casamento dela já estava uma bosta, que ela e o marido dela vivem como irmãos. E só. Gente, depois a Maria foi lá dizer que ela foi tentar falar com a Rayane e não deu certo. E aí depois
foi que a Ioná, o Shaya chamou a Ioná ali, eles conversaram, e aí a Ioná contou a versão dela do que tinha acontecido nos primeiros dias, que a Rayane e o Wallace, toda a confusão que envolveu o Wallace, tinha lá esse fator, e que quando foi com ela ninguém falou nada, mas que agora com a Rayane tá todo mundo falando, ela joga ali e tal. E deixa bastante claro, inclusive o próprio Shaya disse que ele ia apontar isso no domingo, que ele ia apontar essa atitude no apontamento que vai rolar. Então vamos acompanhar isso para saber, né? E relembrando aí os poderes que a gente pode escolher. Poder A. Hoje é você quem veta um dos 4 roceiros à prova do fazendeiro. E o poder B, você deve escolher 2 peões da baia. Eles também estarão disponíveis para votação cara a cara. Eu prefiro mais o B, gente. O A é interessante para se comprometer, mas esse também compromete mais. Eu acho que esse compromete mais. E dependendo da baia, pode ser que dê super certo. Eu prefiro mais o B. Eu arriscaria no B. Eu acho que o B vai entregar muito mais. Enfim, gente. Trouxe aí pra vocês o que aconteceu nesta noite de sábado ali na fazenda e tal. Antes da gente terminar, deixa eu ver se eu consigo enxergar alguma coisa do que tá acontecendo lá na fazenda, né? Porque agora aqui tá tudo falhando de novo, né? Esse aplicativo do Record Plus, vou te contar. É uma coisa cara pra não entregar nada, né? Absolutamente cara que não entrega nada. Mas tá todo mundo dormindo, ó. Tá todo mundo dormindo. No meu relógio, pelo menos quase 3 horas da manhã, tá todo mundo dormindo, então amanhã a gente tá de volta aqui com vocês para comentar aí como é que foi o dia deles e tal, pra gente ter aí algum assunto e como é que foi a prova de fogo, tá bom? Lembrando, amanhã vai ter live depois do apontamento, tá? Aí a gente vai falar ao vivo mesmo do que aconteceu, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.